Desde 2015, na época dos patches 6.83 e 6.84, Sumer mostrou que realmente podia ser feito com Storm Spirit, uma vez que se joga fora as convenções. E desde aquela época o herói foi muito maltratado pela Sprog. O motivo da sequência de nerfs que ele recebeu vem da própria natureza do herói, que pode ser muito divertido de jogar, porém completamente frustrante de jogar contra. Felizmente para nós nesse patch houve várias mudanças que beneficiam diretamente Storm Spirit, mudanças na generação de mana, buffs na Bloodstone e até um item totalmente novo que buffa todas as skills do herói. Primeiramente é preciso entender a mudança mais importante em relação ao Storm, que é a mudança em regeneração de mana, que vai mudar um pouco a ordem e os itens que devem ser feitos, e também vai deixar algumas builds que eram feitas antigamente menos viáveis. A primeira mudança é na forma de regeneração de mana, que funciona de forma que para cada um ponto de inteligência, a regeneração de mana é amplificada em 2%. Ou seja, o herói com 96 de inteligência tem toda a forma de regeneração de mana amplificada em 192%, assim como o herói com 24 de inteligência tem toda a regeneração amplificada em 48%. A segunda mudança é nos itens de regeneração de mana, que antes aumentavam em 100%, 200% e agora aumentam de 1.0, 2.0 de mana. Por exemplo, a Voidstone antigamente dava 100% de regeneração de mana, agora ela dá 1.0. Nesse caso, uma Voidstone daria 1,5 de regeneração de mana em um herói que tem 24 de inteligência e 2,92 de regeneração de mana em um herói com 96 de inteligência. O herói ainda é o mesmo em questão de skill build e item build, porém algumas coisas pequenas, como a ordem que os itens devem ser feitos, e algumas builds mais específicas em relação a jogos, como builds usadas para jogar contra counters do tipo Nyx, Anti-Mage e Sinister, vão ficar um pouco mais obsoletas em contraste com a build padrão de Bloodstone como primeiro item. Mesmo que a skill build não tenha mudado, eu vou dar algumas dicas sobre algumas variações que podem ser interessantes de ser feitas. A skill build é como mostrada na figura, priorizando Overload e depois Remnant. Porém, tem uma variação interessante como mostrada na segunda figura, do qual você pode colocar um ponto em Vortex, que vai te ajudar a pegar um kill quando você pegar level 6, ou antes do level 6 mesmo, com a rotação de algum suporte. Já com a item build, em 90% dos casos, as ordens dos itens serão sempre as mesmas. Você vai começar com um talismã e 3 branches, a Bottle, depois em seguida você vai pegar Power Threads, Wand, Kaya e Bloodstone. É óbvio que algumas vezes é importante você comprar a bota se você tiver contra um Razor, por exemplo, ou você comprar um Magic se você tiver contra um Zeus. A seguir eu vou explicar o porquê a ordem e a escolha desses itens. Primeiramente, por que Threads ao invés de Mana Boots? Não é só mais fácil de aproveitar as cargas de Overload com Threads, aumentando a quantidade de dano por segundo, também é mais fácil de esquivar de habilidades enquanto continuamos a golpear o oponente. Sem mencionar que agora a Threads oferece 10 de inteligência, o que também significa 20% a mais de generação de mana. Segundo, por que não se compra mais o novo Soul Ring? O novo Soul Ring não é tão viável porque ele não faz parte da criação da Bloodstone e não oferece regeneração de mana fixa. Fora isso, a Kaya como item investimento muito mais interessante, porque o custo de ativação do Ultimate no Storm custa 21,54% a menos, porque o item reduz tanto o custo fixo quanto o custo variável do ult. Sem mencionar que a Kaya também reduz o custo de todas as outras skills e itens e aumenta 10% do dano mágico do herói. Vale mencionar que realmente existem games em que a fase de lane é muito difícil, e realmente o Soul Ring é necessário para voltar no jogo. Nesse caso eu aconselho a não comprar a Kaya e ir direto para Bloodstone. Você quer apenas um item pequeno antes de começar a fazer itens grandes no Storm, porque ele é um herói que farma muito rápido. 3. A Orchid é viável antes da Bloodstone? A Orchid como primeiro item perdeu muita popularidade, enquanto a Bloodstone te oferece quase 30,6 de regen de mana por segundo, por causa da mudança na forma de mana para Bloodstone, e a Orchid oferece menos de 18,6 de mana por segundo, sem mencionar que ao se tirar Orchids e não conseguir pegar nenhum kill, ou ao menos fechar o mapa para o oponente, é muito provável você não conseguir obter um item defensivo, como uma Linkens ou uma BKB depois de comprar sua Bloodstone, e assim você vai ficar atrasando sua Bloodstone por itens mais urgentes, e o uptime do seu herói vai ficar muito baixo porque você não tem regeneração de mana suficiente para continuar gankando e farmando. Porém, é necessário entender em quais games o Orchid pode ser um item valioso. Se o oponente tiver um Core Hero que é muito vulnerável a Silence, como uma Puck, Midranger, Anti-Mage,
O item pode se pagar muito bem se você tirar durante a faixa dos 15 e 16 minutos. 4. E depois dessa sequência iniciais de itens, o que eu faço? É aí que o jogador tem que aplicar o conhecimento de Dota geral dele. Mas calma aí, eu vou passar umas dicas básicas para você tomar decisões de itens corretos. Logo após a Bloodstone, é um instinto você ir o item ofensivo como um Murshid ou uma Vise. Porém é importante você olhar quais heróis tem do outro lado, entendeu? Muitas das vezes quando você mostra o Storm no primeiro ou no segundo pick, todos os outros picks costumam ser um counter a você. Então vai aparecer Slardar, Sand King, Silencer, Nyx, Lion. Então se você mostrar seu Storm muito cedo, já fica preparado para fazer uma Eus ou uma Linkens ou até às vezes uma BKB direto. Agora do outro lado, quando você encaixa ele aquele last pick bem perfeito, aí é festa, entendeu? Já manda Orchid, uma Shiva, uma Vise. Esses são os itens mais importantes de você fazer. Mas às vezes controle ou visão não é tão importante. Aí tu já puxa uma Dagon, entendeu? O negócio da Dagon era zoeira, não faz isso não. Por último, a escolha de talentos em 90% dos casos é clara. Esquerda é generação de mana, direita Remnant, direita Last Vortex, esquerda Remnant. É óbvio que existem variações no Dota, cada game é cada game, e é importante você saber adaptar. Então, para finalizar aqui, a forma de jogar com o herói é a mesma, entendeu? Alguns buffs medianos pequenos fizeram o gameplay ficar mais suave, mas o herói ainda assim é o mesmo. Ele está só um pouco mais forte. Toda a dificuldade que os players tinham antigamente, eles ainda vão ter. Antes de eu terminar o vídeo, eu vou passar umas dicas aí pra quem que não é veterano no herói. Tipo, você tá assistindo esse vídeo, você nunca jogou de Storm, entendeu? Então eu vou passar as dicas básicas aqui pra você aprender a jogar com o herói, firmeza? Vamos lá. Primeiro, você pode atacar enquanto você tá ultando. É importante você saber disso, porque você vai usar isso o game inteiro. E ainda mais no mid game, na entrada do mid game ali, 8, 9, 10 minutos, você vai começar a ir para kills e é importante você saber fazer isso, para você bater enquanto você chegar por trás do oponente e você começar a combar. Segundo, você pode usar itens e habilidades durante o ultimate do Storm. É muito importante você saber isso, para você sempre, quando você for gankar alguém, você não dá nenhum tempo de resposta. Você usar o seu pull primeiro, sua Vise primeiro, seu Nullifier primeiro e assim por diante. Terceiro, Static Remnant da visão. É muito importante você saber disso, porque vai ter várias pequenas situações em que você tem um pouquinho mais de visão, é a diferença de você ganhar ou não uma fight, pegar ou não pegar um kill. 4. Dropar itens antes de usar Wand. É simples, drope seus itens que aumentem sua quantidade máxima de mana, use a Wand e pegue os itens de volta. Se ganha mais mana com essa técnica, porque pegar novamente os itens dropados, a porcentagem de mana continua a mesma. Logo, ao se dropar os itens, ganhar mana e depois readquiri-los, você aumenta a quantidade de mana total que você obteve no processo, porque o herói sempre mantém a porcentagem atual de mana, independente da quantidade de mana máxima. Quinto, dropar itens antes de usar o sorriso. Usando a mesma lógica da dica passada, dropando uma média de 2 itens grandes de Storm, você consegue uma eficiência de até 70% a mais do sorriso. Sexto, o Ultimate do Storm dá dano em área, respectivamente 125 no level 1, 200 no level 2 e 275 no level 3, baseado no tamanho do percurso do ult. A fórmula de dano é para cada 100 unidades percorridas, o Storm dá 16 de dano. Colocando isso em perspectiva, da fonte até o meio do rio, o dano é equivalente a uma média de 1500 de dano mágico, menos reduções. 7. Use o máximo de overloads possíveis usando o combo. O combo é simples: pulo, hit, espírito, hit, pull, hit, e depois continue pulando e aproveitando os overloads. Porém, duas coisas. Primeiro, no late game, não pule porque o dano extra do overload é negligível. Segundo, em situações da qual o oponente tem itens ou habilidades de resposta como BKB, EU ou um contra Silence, use o pull primeiro ou outros disables e ignore a eficiência de dano. Oitavo, use o ultimate do Storm para desviar de projéteis.
como Magic Missile, Laguna Blade, Stormhammer e afins. Apesar de não ser muito comum desviar de projéteis em um jogo normal, de vez em quando acontece de você conseguir fazer o oponente jogar uma ou duas skills fora. Isso faz toda a diferença em uma teamfight. Espero muito que esse tutorial tenha ajudado vocês. E fiquem à vontade para fazer perguntas e críticas sobre o tutorial. Até mais, galera!